Então, gente, olha só. Esse aqui é o componente e esse aqui é o menu de configuração dele. Vamos lá. Essa informação aqui é a largura e o comprimento de toda a paginação. E aqui, da peça, de cada peça dessa aqui. Né? Da peça padrão que você vai usar. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu tenho um revestimento aqui que tem 40 por 40. Então, eu posso ignorar aqui o comprimento total e ele vai acertar esse número aqui. Vamos lá, ponto 4. O componente ele usa o padrão que você usa no SketchUp para medições. Então, eu aqui uso o metro e os centímetros é 0, alguma coisa. Então, tem gente que trabalha com milímetro, com centímetro, com metro, com, sei lá, polegada. Ele vai aparecer para você de acordo com o padrão que você usa nos seus projetos. Tá? O componente já está adicionado aqui. A espessura da peça, estou dizendo que tem 1 centímetro, o rejunte 2 milímetros, né? Anotar aqui que a espessura é em centímetro, o rejunte, digamos, se a peça fosse 1,5 centímetros, ele já está aqui com espessura de 1,5. Se fosse 1,2, né, você ajusta aqui de acordo com o que você precisa. Eu vou dizer que é 1 centímetro de espessura. A minha peça aqui. Aqui está a espessura do meu rejunte, que é em milímetros, né? Quando está especificado aqui, né? Digamos, vou botar 3 milímetros. Rejunte, vou botar aqui um rejunte pink. Então agora o meu rejunte aqui está nessa cor. Você pode simplesmente escrever aqui, ele aceita você colocar também em hexadecimal, se você quiser usar as cores aqui em hexadecimal, você bota aqui 00, FF, 00. Então vai ficar tudo verde, né? R, se eu quero tudo vermelho, FF, 0000. Isso aqui são cores em hexadecimal. Mas eu quero só essa cor aqui. Rejunte visível, sim. Eu posso também ocultar o rejunte, ó. Ele está oculto, você não vê ele. E aqui apresentar. Isso aqui tem, às vezes, algumas utilidades, né? A peça, eu posso deixar ela com a paginação reta, de meia peça de deslocamento. Né? A primeira peça vai ficar a próxima fila vai deslocar meia peça, 1/3 de peça ou 1/4 de peça. Né? Ela começaria na paginação da próxima linha, a partir daqui ou a partir de 1/3 da peça. Eu vou deixar aqui como se fosse meia peça. E a quantidade de faces. No caso, eu vou usar uma face só. Como eu já configurei, eu já tenho aqui um tamanho aqui da textura que eu quero usar. Então, eu já vou aproveitar esse espaço de 40 por 40 que já está na peça e vou importar aqui a textura. Essa aqui. Então, eu vou marcar aqui e vou esticar até o final desse tamanho aqui, 40 por 40. Tá? Pronto. Apliquei a textura direto na peça. Eu poderia deixar assim? Poderia, se eu fosse usar uma textura só. É o caso até aqui. Mas não, se você for usar várias texturas, você teria que colocar cada cor aqui. Então, por questão de orientações aqui, para aprender como realmente faz, então eu vou usar esse método. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar o nome da cor aqui, da textura aqui. Tá aqui o nome, eu importei ele, gerou esse nome aqui, né? Copiar uma face, primeira face, textura face 1, coloquei o nome aqui. Então, quando eu aplicar, ele vai aparecer aqui. Agora você vê que a textura ela não está no tamanho certinho.
Geralmente você bota ponto 2 e ela já resolve, já ajusta o tamanho correto. Tá? Existe uma outra função aqui, que é quando você usa aquela ferramenta de interação, que está aqui, ó, disparo de componentes, ferramenta de interação. Quando você clica, ele redistribui toda a paginação. Né? Se você tem 12 faces aqui, diferentes, quando ele distribui essas faces nas peças aleatoriamente. E quando você clica, ele redistribui aleatoriamente. Se você achou que a paginação não ficou muito boa, você pode redistribuir simplesmente dando um clique com a ferramenta de interagir. Tá? Vamos lá. Então já está com a textura, está tudo pronto. Eu botei aqui meia peça, vamos ver se vai ficar bom isso aqui. Cadê? Ó. Tá bom, não tá? Não gostou? Bota aqui. Paginação reta. Pronto. Rejunte. O rejunte eu achei que ficou grosso demais. Vou botar aqui 1 milímetro. Pronto. Já redistribuiu, redimensionou tudo. Agora vamos aplicar isso aqui no exemplo que eu tenho aqui. Vamos dizer que eu vou colocar só aqui na parede aqui. Vamos botar, vamos ver, nessa parede aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui nessa parede, nesse canto. Esqueci, eu vou deixar uma cópia aqui no chão. Para aplicar no chão também, para a gente ver de exemplo aqui como é que fica no chão também. Vamos lá. A paginação começa sempre desse canto aqui, então a gente preferencialmente tenta crescer para esses lados aqui, né? Para a direita e para cima. Posso pegar também no canto aqui. Vai ficar um pouquinho maior, porque ele vai passar aqui. A parede tem 3 metros de altura, então a peça tem 40 centímetros, né? Não vai bater redondinho ali nunca, né? Agora aqui, vamos botar essa peça aqui. Aqui nesse canto aqui. Acontece que esse projeto aqui eu tenho um cantinho aqui, então eu vou jogar a partir daqui. Pronto. E vou aumentar para cá. Tá calculando aqui. Fiz muito. Eu diminuí um pouquinho. Certo. Tirar um pouco disso aqui. Com isso aqui, eu sei a medida aqui, a quantidade de peças que eu utilizaria. Um exemplo, nessa parede aqui, para eu cobrir a parede inteira, aqui embaixo aqui, eu tenho nessa paginação 48 peças no total. 48 peças. Aqui vai existir recorte, né? E aqui na lateral também vai existir recorte. Aqui embaixo, eu tenho uma quantificação aqui de 120 peças, porém elas estão vazando aqui, tem excedente de peça aqui, né? E essas outras aqui, elas vão ter recorte, aqui e aqui. E aqui eu tenho 4 peças sobrando. A gente já vê aqui, 4 peças. Aqui eu tenho 3 por 4, aqui tem 12 peças sobrando ali.
Então já são 16 peças aqui de sobra. Então eu já sei que esses 120 aqui, na verdade, vão ficar umas 114 peças na realidade, né? Depois que fizer o recorte. Aqui eu iniciei a paginação aqui nesse canto, ó. A paginação onde está iniciando aqui, eu quero que ela inicie da parede ali, que eu encostei no canto lá da outra parede. Aqui eu faço ela começar aqui, né? Aqui vai existir um recorte, ó, mas vai existir um recorte lá também. Então eu vou ajustar essa paginação para ela começar aqui também, né? E pronto. Assim fica melhor. Já que vai existir recorte aqui e aqui, então eu começo uma peça inteira aqui e aqui as peças ficam inteiras também. Pronto. Agora vamos partir para os recortes, né? Aqui a gente viu que tem uma janela redonda e aqui no chão só tem esses cantos aqui, esses dentes aqui para fazer os recortes. A ferramenta que a gente usa aqui é esse Trim Object to Face. Como é que é o nome desse aqui? Esse aqui é o plugin, ó. Kurik Face Knife. Esse é o plugin que você baixa lá na... Como é que é? Sketchucation, se não me engano. É uma... Não é na Warehouse. Eu acho que, na verdade, eu acho que tem na Warehouse sim. Mas depois é só procurar lá. Eu vou fazer o recorte aqui. Vamos lá. Vamos ver como é que fica. Tá vendo? Seleciono o piso ou o revestimento da parede. Tá? Vou começar pelo piso. Seleciono o piso. Quando eu clicar aqui, a ferramenta ela vai identificar que embaixo existe uma grande face ali com esse formato. Então eu posso dar um clique duplo aqui, ó, e pronto. Já está pronto o recorte. Vamos lá, vou mover aqui para o lado. A gente vê que o recorte está todo feito, né? Já está pronto. Agora essa paginação aqui, a gente na verdade vai querer que isso aqui esteja alinhado, né, com o piso. Então eu vou correr isso aqui para o lado e tentar encaixar exatamente no mesmo rejunte dali. Acabou que eu andei mais do que eu deveria. Pronto. Pronto, agora tá coincidindo. Aqui e vai dar um recorte aqui e ali. Com a face selecionada, eu clico aqui no botão do plugin, ele seleciona, já vai mostrar aqui, ó, só em passar o mouse em cima, e eu vou dar um clique duplo. Pronto. Já está feito o recorte. Tá vendo? Eu vou voltar aqui para a gente ver uma coisa, que o que acontece? Ele quantifica aqui a quantidade de peças que eu tenho atualmente aqui, ó, 48 peças. É o total de peças que eu tenho aqui na paginação, né? Acontece que essas 48 peças, aqui no meio, eu tenho aqui mais ou menos umas 2 peças aqui, quase inteiras, que praticamente não vão ser usadas. E mais 2 de recorte aqui. Então a gente tem que ainda ver isso aqui, que depois que a gente faz o recorte, ele não faz a recontagem dessa quantificação. Tá? Vou te mostrar aqui. Ó, selecionei aqui, face, duplo clique e está recortado. Quando eu vier aqui, nas opções do componente, ele continua dizendo que tem 48 peças. Tá? E o componente, depois que você recorta, eu acho que não dá para você restaurar aqui. A gente pode testar depois, mas se eu não me engano não dá. Para você reutilizar trocar a textura, fazer uma
alteração de paginação, aí você tem que fazer, colocar de novo. Mas como é muito simples de colocar um revestimento numa parede e ficar com esse nível de detalhe, né? Se você fosse fazer isso manualmente, você ia levar muito tempo. Mas isso aqui, você deleta isso aqui e aplica de novo, que é muito rápido. Tanto o recorte quanto você aplicar isso aqui. Eu coloquei a textura, fiz tudo em coisa de minutos. Já está pronto. Tá bonito? Não tá. Não sou profissional dessa área. Tá feio, mas tá colocado e tá bem feito. Então é isso.